A gastronomia é muito representada no cinema como algo lindo e majestoso, mas nem tudo é tão simples quanto parece. Gente, tô ficando impaciente, minha fome é persistente. Come frio, come quente, come o que der pela frente, come... Ao decorrer da vida, nos surgem perguntas que simplesmente precisamos saber a resposta. Por que seu pai gosta de jiló e você não? Por que sua tia adora cerveja e sua mãe não consegue nem suportar o cheiro? Essas perguntas podem ser respondidas através das diferentes percepções dos gostos, focando no amargo, que será brevemente demonstrado nesse vídeo. Here we go. All right, open. This looks new. Think it's safe? What is it? Okay, caution. There is a dangerous smell, people. Hold on, what is that? This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned, physically and socially. That is not brightly colored or shaped like a dinosaur. Hold on, guys. It's broccoli! Comemos porque queremos, porque precisamos ou só porque começamos? Hoje veremos como diferentes pessoas percebem as sensações gustativas. Se nos vemos diante de uma barra de chocolate, inicialmente sentimos uma vontade de devorá-la, e ao fazermos, o cérebro entende aquela sensação como uma recompensa e libera neurotransmissores de prazer. Entretanto, se essa vontade já foi saciada e continuamos comendo aquele chocolate, o que era uma vontade passa a ser uma obrigação de inércia, de continuar algo já iniciado. Nesse caso, outros neurotransmissores são liberados no sentido de punição, levando a sensações ruins. Esses resultados, positivos e negativos, são ativados em uma região mais específica do cérebro, chamada de córtex cingulado, que possui 2 sistemas motivacionais, um para cada sensação. Vamos entender um pouco sobre algumas substâncias envolvidas nessas atividades e que podem explicar por que as pessoas reagem de diferentes maneiras a algumas delas, como chocolate, café, álcool e ao tabaco do cigarro. Voltando ao filme Divertidamente, por que algumas pessoas têm essa reação a alimentos como determinadas brócolis, proteínas de maneiras diferentes? Existem alguns estudos que demonstram que algumas pessoas reagem a determinadas substâncias de maneira diferente. como é o caso da fenilticarbamide e a cesine-propiltiuracil, famosas PTC e PrOP, respectivamente. Para alguns, elas representam um gosto amargo, e para outros, simplesmente não têm gosto algum. Em alguns estudos, foi testada a reação de determinados alimentos em pessoas que reagiam de maneira diferente ao PTC e ao PrOP, dependendo da habilidade genética. Um estudo descobriu que aqueles que sentiam o gosto amargo do PTC mostraram concentrações de cafeína menor e com gosto amargo de maneira mais intensa. Aqueles que sentem o amargo desses compostos também sentem a sacarose e outros adoçantes como mais doces quando comparada com aqueles que não sentem o gosto amargo dos tão estudados compostos, PTC e PrOP. Em outros estudos, aqueles que sentiam o gosto amargo do PrOP classificaram o chá verde japonês como mais amargo, por conta da catequina, em relação à classificação daqueles que não sentiam o gosto amargo do PrOP, não gostando do mesmo. Como o chocolate tem cafeína e 4 vezes mais catequina que o chá verde, o gosto do mesmo para aqueles que sentiam o gosto amargo deveria ser muito mais amargo, não é? No entanto, assim como grande parte dos alimentos amargos, o chocolate, na maioria das vezes, é adoçado para ser mais aceito gustativamente. O amargor das comidas pode ser mascarado com a adição de adoçantes. A supressão mútua de gostos doces e amargos é causada por interações neuronais que são opostas nos níveis de recepção. Em um estudo, aqueles que sentiam o gosto amargo do PTC mostraram maior supressão do gosto doce do que aqueles que não sentiam o gosto amargo do PTC. A interação do PTC e PrOP com certos receptores nervosos existentes nas papilas gustativas interfere na percepção do gosto amargo. Será que essas sensações proporcionadas pelo PTC e PrOP interferem em outras situações? Como? Algumas pessoas sentem ou não sentem o gosto amargo do PrOP. As que sentem têm um limite menor de amargor, contrário àquelas que não sentem, que têm um limite maior. Aqueles que têm um limite menor são divididos em 2 grupos: provadores médios, quando o PrOP é amargo, e superprovadores, quando o PrOP é muito amargo. Ao realizar uma comparação entre aqueles que não sentem o gosto amargo e superprovadores, os que não sentem possuem menos papilas gustativas na língua anterior e experienciam gostos positivos, e não negativos. Quando o álcool é ingerido, se a parte desagradável não é sentida, explica-se um maior consumo.
Finalmente, um terceiro estudo relaciona a reação ao sabor amargo ao hábito de fumar, já que a nicotina é um composto amargo presente no cigarro e estimula vários sistemas sensoriais, incluindo o paladar. Os receptores humanos do gosto amargo são codificados pela família dos genes TAS2R, sendo o mais estudado o TAS2R38. O gene TAS2R38 codifica proteínas que funcionam como receptores sensíveis ao PTC e ao PrOP. Expressa menos em fumantes, quando comparado com não fumantes. Existem duas formas comuns desse gene, que são definidas pela posição do aminoácido nos haplótipos PAV, PTC com sensibilidade, e AVI, PTC sem sensibilidade, de tal forma que a sensação é positiva e agradável nos que possuem AVI e, portanto, tendem a ter uma maior tendência a fumar, ao contrário dos que possuem PAV, cuja sensação é negativa e desagradável, fumando menos. É do conhecimento geral de todos os gostos básicos, doce, azedo, salgado e amargo, não é? No entanto, foi descoberto um quinto gosto, o umami. No início do século XX, um pesquisador japonês chamado Kikunai Ikeda descobriu o umami, um gosto peculiar, diferente dos outros existentes. Podendo ser traduzido, no português, como saboroso ou delicioso, o umami só foi reconhecido décadas depois da descoberta, quando pesquisadores da Universidade de Miami confirmaram a presença de um receptor específico na língua, chamado receptor metabotrópico de glutamato 4. O gosto umami é melhor representado pelo aminoácido ácido glutâmico, presente em alimentos de origem animal. Ele também é muito representado pelo glutamato monossódico, o conhecido Ajinomoto. Um outro bom exemplo é o queijo parmesão, que, após ser ingerido, pode ter sentido um gosto que permanece na superfície da língua por alguns minutos, após a eliminação do gosto salgado. Esse seria o gosto do umami. A pesquisa por novos gostos não acaba nunca. Mesmo após 7 anos da comprovação do umami, pesquisadores da Universidade de Oregon comprovaram a existência de um sexto gosto, que relaciona o gosto dos carboidratos. Foram realizados testes dissolvendo carboidratos em água e distribuindo entre os voluntários. Assim, eles descobriram que o gosto dos carboidratos é mais independente do que os pesquisadores achavam. O time de cientistas deu aos participantes um composto para bloquear os receptores de açúcar e a amilase, uma enzima que digere o amido dos alimentos e os transforma em açúcares simples. E, mesmo assim, os participantes identificaram tal gosto de farinha. Essa etapa do experimento prova que nós sentimos o carboidrato antes mesmo dele ser transformado em açúcar. No entanto, para ser formalmente reconhecido como um gosto primário, é preciso identificar seu receptor próprio na língua, coisa que o time ainda não conseguiu realizar. Assim, existem, formalmente, 5 gostos primários, mas não quer dizer que só esses existam, sendo que novas descobertas estão sempre sendo feitas. Depois desse vídeo, podemos perceber que as pessoas podem não comer jiló ou brócolis não por frescura, mas por uma alteração genética. Diferentes combinações genéticas implicam em diferentes limites para o amargor e sensações desagradáveis ao paladar. Isso afeta não só a escolha do prato do almoço, mas também no estilo de vida, construção de hábitos e até mesmo vícios.